Um texto que é muito utilizado no debate escatológico diz respeito ao tempo do arrebatamento. Isso é, a igreja será arrebatada antes ou depois da grande tribulação. E o texto é Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, onde há uma promessa de que a igreja de Cristo será guardada da hora da provação que há de vir. Aquele texto ali, ele, de alguma forma, quando fazemos uma análise exegética, ele favorece ao pré-tribulacionismo, aquela perspectiva de que a igreja será isenta da grande tribulação. Como que você faz uma análise exegética comprovando um arrebatamento pré-tribulacional com base em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10? Uma excelente pergunta, diga-se de passagem, né? Apocalipse, capítulo 3, verso 10, onde o texto diz: porque guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo, ou sobre o mundo inteiro, para experimentar, ou para tentar os que habitam sobre a terra. Esse texto, ele tem sido usado tanto por pós, quanto por pré-tribulacionistas, para comprovar aqui, de alguma maneira, ou o arrebatamento pré ou o arrebatamento pós. Eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: nós não temos aqui no texto algo que fala sobre o arrebatamento diretamente, pastor Ivan. Mas no nosso ponto de vista pré-tribulacionista, aqui nós temos, digamos que, os efeitos, ou o efeito do arrebatamento. Até porque não tem a palavra arrebatamento no texto e etc. Mas se nós fizermos aqui uma sincronia com outros textos, em primeiro lugar, é notório que a Bíblia diz no Novo Testamento, em vários outros textos, vou citar pelo menos mais 2, além desse, de que a igreja vai ser guardada. Por exemplo, Apocalipse, Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, diz que Cristo nos livra da ira vindoura. Sim. Capítulo 5, verso 9, que nós não fomos destinados para a ira. E Paulo vai dizer que nós seremos arrebatados, e etc, e etc. Então, quando nós olhamos para Apocalipse 3,10, quando o texto diz: como vocês guardaram a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra, ou para tentar os que habitam sobre a terra. Nós olhamos para esse texto e vários estudiosos, vários debatedores, eles se apegam apenas na preposição ek. O texto grego de Apocalipse 3,10, todo o texto diz: Rot epteresas ton logon, tes ropomonesmu, cagose tereso ectes hora perasmu, tes melusas erkestai, epites oikumenes roles peiraça e tus catoicuntas epites gis. É a expressão grega. Eles, quando vão discutir esse texto, eles se apegam à preposição ek, que eu preciso ser sincero, ela sozinho, eu já até disse isso em outras oportunidades que eu tive de discutir esse texto com algumas pessoas, a preposição ek sozinha, ela pode prevalecer ou apoiar tanto o pré quanto o pós. Porém, eu tenho alguns pontos nesse texto para destacar. Antes de eu falar, por exemplo, sobre a preposição ek, eu gostaria de falar sobre a expressão peirasmu, ali que está no genitivo, da tentação. Aliás, a grande tribulação, ela tem 2 propósitos. Este é o primeiro propósito da grande tribulação: provar os que habitam sobre a terra. A expressão peirasmu ali, que é da tentação, de acordo com o comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe, na página 73, ele diz, 737, ele diz: sem dúvida, trata-se de uma referência ao tempo de tribulação que João descreve em Apocalipse do capítulo 6 ao 18 ou ao 19. O tempo de angústia para Jacó, Jeremias 30, verso 7. Porque algumas pessoas pensam que isso daqui faz uma referência apenas à igreja daquele período. A referência imediata, ela pode ser a perseguição oficial romana, que estava por vir. Mas a referência final é a grande tribulação que sobrevirá a toda a terra antes de Jesus Cristo voltar e estabelecer o seu reino. Então nós temos aqui um ponto interessante. Primeiro, tentar os que habitam sobre a terra. Essa expressão, ela é importantíssima no grego. A expressão ali é tus katoikuntas epitesges. Esse período da tribulação, ele tem em vista os que habitam sobre a terra, e não a igreja. A mesma expressão que ocorre aqui, katoikuntas epitesges, ela ocorre em Apocalipse capítulo 6, verso 10, capítulo 11, verso 10, capítulo 13, versos 8, 12 e 14, capítulo 14, verso 6 e também no capítulo 17, verso 8. Na sua utilização, João ele não oferece uma descrição geográfica, mas sim uma classificação moral. É o primeiro ponto. Um estudioso chamado Chesem, ele escreve o seguinte: a palavra habitam aqui, que no grego é katoikel, é forte, segundo Chesem. Ela é usada para descrever a totalidade do Deus que habita em Cristo.
Se nós pegarmos o texto de Colossenses capítulo 2, verso 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra é essa. Ela é usada para a moradia permanente de Cristo no coração do crente, em Efésios 3, verso 17, e também dos demônios, retornando para obter posse absoluta de um homem. Mateus capítulo 12, verso 45, Lucas 11, 26. Agora, essa palavra ela é diferente da palavra oikel, que é o termo geral para habitar, e também de paroikel, que tem a ideia de ser transitório ou visitar. De acordo com Henry Chenzen, no seu livro Will the Church Pass Through the Tribulation, na página 28 e 29, ele diz o seguinte: o termo katoikel inclui a ideia de permanência. Dessa maneira, o julgamento referido em Apocalipse 3:10 dirige-se aos habitantes da terra daquele dia, aos que se estabeleceram na terra como se fosse a sua verdadeira casa, aqueles que se identificavam com o comércio e a religião da terra. Ou seja, estão apegados aqui. Essa expressão em hebraico, ela aparece de duas formas. A expressão primeira é Yoshevet Tevel e a segunda é Yoshevel Haaretz. O Tanar, só por questão de informação, Tanar é um acróstico do Antigo Testamento judaico. T de Torá, N de Nevim, Q de Ketuvim, no rei de Retuvim. Lei, profetas e escritos. É a Bíblia do Antigo Testamento dos judeus. Ela menciona 5 vezes a primeira expressão, que é Yoshevel Tevel, Isaías capítulo 18, verso 3, capítulo 26, verso 9, Salmo 33, verso 8, Lamentações de Jeremias 4:12, e nesses textos se referem a todos os seres humanos. Porém, há um texto de Isaías capítulo 26, verso 18, o termo vai incluir todo o povo de Deus, e se refere ao mundo pagão, que é os habitantes do mundo. A expressão em hebraico ali Harinu halnu kemo yalad nuruach yeshot balnas eretz uval e pelu yoshevel tevel. É a expressão em hebraico. Essa expressão yoshevel tevel aparece ali como se fossem os habitantes do mundo. Já a segunda expressão, pastor, que é yoshevel haaretz, ela aparece mais de 20 vezes. E ela pode se referir, em primeiro lugar, a todos os seres humanos, em segundo lugar, às tribos pagãs, e em terceiro lugar, aos judeus que estão em sua terra. De acordo com o comentário judaico do Novo Testamento, na página 873, ele diz o seguinte: aqui, em Apocalipse 3:10, pelo contexto, a expressão os que habitam sobre a terra, como em Isaías 26:18, se refere a todos os seres humanos sobre a terra, exceto aqueles devotos ao Senhor, em outras palavras, todos que seguem a besta. Ela cita referência de Apocalipse 13, verso 3, verso 8, e não se revoltam para Deus. Então, aqui nesse contexto, a expressão os que habitam sobre a terra não se refere à igreja. Até porque, outra coisa interessante de forma exegética no texto, é o infinitivo peirassai, que é tentar para expressar propósito. Joseph Henry Thayer, ele diz o seguinte no seu léxico Greek English, inglês é mais raro do senhor, né? Eu vou me arriscar aqui. Greek English Léxico of the New Testament, na página 498, ele diz o seguinte: quando Deus é o sujeito, essa palavra significa infligir males a alguém para provar seu caráter e sua constância na fé. A igreja, ela não precisa desse teste, porque ela está aperfeiçoada em Cristo. Se nós pegarmos Colossenses capítulo 2, versos 9 e 10, o texto diz: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. No verso 10, assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo poder e autoridade. Então observe que a igreja não precisa ter esse caráter testado. A igreja está aperfeiçoada em Cristo. Então, o primeiro ponto de Apocalipse 3:10 é esse. O alvo ali é os que habitam sobre a terra. Sim. E para provar, para ver o seu caráter. Né? E o segundo propósito da grande tribulação é em relação a Israel. Se nós pegarmos, por exemplo, Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, o texto diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, o propósito ali é preparar Israel para a chegada do reino milenar. A grande tribulação vai fazer isso. O primeiro ministério de João era preparar a nação de Israel para a vinda do rei. Então o Elias que está por vir, antes do terrível dia do Senhor, tem um único ministério. Qual é esse ministério? Preparar um remanescente em Israel para a chegada do Senhor. Para esse ministério, não é necessário a igreja. Por quê? Ela é sem mancha, ruga ou qualquer outra coisa.